Bem-vindos a mais um podcast da Rede Food Service, o principal e maior canal de informação, conteúdo e opinião do mercado de alimentação fora do lar no Brasil. Os papos da vez estão rolando aqui na Pubra, na Associação Pizzarias Unidas do Brasil. E agora nós vamos conversar com o Gustavo Cardamone, que é presidente da Pubra, e com Elídio Biasini, que é o fundador e principal executivo, gestor da rede Didio Pizza, aqui de São Paulo. Gustavo, obrigado pelo convite. Hoje todos os podcasts estão rolando aqui na Pubra. Estamos falando com muita gente bacana, muita história legal, muita informação importante para quem tem pizzaria, para quem pretende ter pizzaria, para quem está se aventurando nesse mercado. Então, muito legal a participação de vocês nessa iniciativa, nesse conteúdo da rede. Agradeço de verdade. Biasini, obrigado mais uma vez por estar dividindo o seu tempo conosco, trazendo informação, conteúdo sobre o segmento de pizzaria, voltado para o negócio de franquia. E a ideia agora aqui é a gente bater um papo, falar um pouco para as pessoas como que está o mercado. O Gustavo tem uma vivência legal, sempre dados na ponta da língua, informações sobre o que está acontecendo com o operador independente, e o Biasini a vivência aí de quem tem a realidade do negócio no formato de rede no dia a dia, né? Gustavo, conta um pouco para a gente, para quem está assistindo e eventualmente não conhece a Pubra, como que funciona a associação, como que surgiu o negócio. É um prazer recebê-los aqui, tanto Elídio Biasini quanto vocês da Rede Food Service. A gente fica muito feliz de fazer esse podcast aqui na nossa sede. A associação, na verdade, ela é uma reunião de diversos tipos de empresários que trocam muitas informações, muitas experiências, e isso enriquece demais a cada um de nós. Eu, além de presidente, estou na presidência agora, mas sou um empresário de pizza, da pizza. Tem pizzaria, Tenho né? pizzaria e posso falar que agregou demais ao meu negócio, agrega diariamente ao meu negócio, e convido a quem é dono de pizzaria e não está aqui ainda a fazer parte da Pubra. Vocês estão fazendo 20 anos, né? Completamos 20 anos em 2022 e fizemos uma grande festa no final do ano para comemorar junto com os parceiros, com todos que são envolvidos, né, no nosso dia a dia, com os nossos associados, com nossos parceiros, com a nossa equipe. E foi uma bela festa. E agora a gente está com novos desafios em 2023. Muito bom. E hoje a gente bateu papo com muita gente interessante, com histórias bonitas de donos de pizzaria, de negócios que deram certo, começando pequenininho, o cara entregador de pizza, tal, e é impressionante mesmo assim o carinho e a importância com que eles se referem à associação, e dá para perceber o que a associação agrega no processo de desenvolvimento, de profissionalização deles como empreendedores nesse segmento. Parabéns, muito legal de verdade. Obrigado. E Biasini, fala um pouquinho e conta para quem está assistindo também, eventualmente não conheça a Didio, como que vocês estão hoje, um pouquinho, forma rápida, como surgiu o negócio, quantas lojas vocês têm, para quem não conhece a Didio, saber um pouco como funciona. O negócio surgiu como todos os negócios de pizzaria, principalmente, né? Iniciou uma pequena loja no bairro da Lapa de 25 metros quadrados. Você fazendo pizza lá? Não, na época ainda não fazia, porque eu tinha turno duplo, eu trabalhava numa empresa e também tinha pizzaria. Mas em seguida, para dominar o negócio, sim, eu fui para dentro e aprendi. É uma coisa interessante até, né? Hoje eu vejo os empresários montarem o negócio e não saber operar o negócio. A minha pizzaria, eu fechava, eram os pizzaiolos realmente muito fechados, que não queriam entregar a fórmula, né? Então eu fechava a pizzaria, dava a volta no quarteirão e voltava e ficava a noite inteira. A noite inteira não, né? Ficava 2, 3, 4 horas forneando pizza, simulando para mim aprender, né? Depois, quando eu caí para dentro, eu comecei a fazer, aí depois eu comecei a colocar de que forma eu queria que fosse feito. Esse processo foi tão importante para mim, o que eu fiz? Eu passo isso hoje para o meu franqueado. Então, o franqueado ele entra num treinamento,
ele passa pela operação e, na operação, ele tem que sair montando pizza e com velocidade, não é só saber montar pizza. Então, como todo negócio, né, ele começa pequeno, mas você tem que dominar esse negócio. Então, quem ainda não entra dentro do seu negócio e mete a mão na massa, na farinha, não tem esse domínio, vai sofrer muito, porque para frente a gente tem um apagão de mão de obra. Então, começou dessa forma muito pequeno e hoje a gente está com 30 lojas e pretendendo crescer muito mais, claro. Hoje os filhos já estão juntos, então já estão apoiando o negócio. A família já tá a família. Já se integrou ao negócio. Muito bom. E, Gustavo, a gente está num momento aí que é um período ainda colhendo frutos, se assim pode se dizer, do período pandemia que a gente teve, que foi menos pior para alguns do que para outros. O segmento de delivery ele acabou se beneficiando para quem já era profissionalizado e para quem já atuava da maneira correta no segmento. O resto da turma teve que aprender a trabalhar o que é delivery, não é tão fácil quanto parece, né? E agora a gente está nesse período pós-pandemia, com várias sequelas, né, do que foi a pandemia. E a gente sabe que a associação faz um trabalho importante de mapeamento de dados e informações com o objetivo de contribuir com o setor. E em breve vocês vão estar divulgando um estudo desse que vocês fizeram e tal. Mas, assim, por cima, qual que é o momento que a gente está hoje para o segmento? Você falou algo importante, né? Eu costumo falar que a gente viveu um mundo à parte, né? Nesses 2 anos, vamos por assim, de pandemia que nós vivemos em 2020, 2021, 2022, né? E porque pizzaria é um ramo que trabalha naturalmente o delivery, né? Mesmo aqueles salões, aquelas grandes redes, tal, trabalham, já tem um delivery consolidado. Acho que a pizza foi o produto feito para entrega, exato. o melhor produto para entrega. Né? Então, assim, nós sofremos menos, mas quem tinha salão, realmente a gente viu muita gente sofrer bastante. Mas tem-se uma visão errada de que, assim, nossa, então na época da pandemia o delivery explodiu, todo mundo vendeu muito mais e tal. E não foi bem assim, porque, na verdade, tudo virou delivery. Todo mundo começou a fazer entrega, né? E aí isso se dividiu. Em alguns casos tiveram sim crescimentos, mas teve casos, inclusive, de quedas, né? E passado essa parte de fechamento e agora, né, a fase de pagamento de empréstimos, Pronamp e tal, a gente vê muita gente sofrendo. Negociação de locação, exato, né? Exato. E assim, você falou de estudos, a gente realmente está para soltar agora uma série de dados aí para o mercado que vieram aí até o final de 2022. E algo que impressionou a gente foi o número de fechamentos de negócios nesse período de 2021 e 2022. Foi um número que realmente impressionou um pouco a gente e eu acredito que o mercado também vai ficar um pouquinho impressionado, porque fugiu um pouco da curva. Mas aí vem um outro dado interessante, né? A gente percebeu que os nossos associados, franqueados, né, de boas franquias, como é o caso da Didi e tal, foram menos afetados. Né? Então, esse índice dentro dos associados da Pubra, dentro de franquias, dentro de quem estava mais amparado, quem dividia as dores, não ficou sozinho, conseguiu passar por esse momento de uma forma menos dolorosa. Né? Alguns aprendendo com o sofrimento dos outros, né? Trocando informações, né? E isso é fundamental hoje. Isso é impossível você viver hoje no seu negócio sem troca de informação no mundo de hoje, né? Tem tanta informação no mercado e tem assim não só na Pubra, mas também na Pubra, mas diversos outros meios, né, que existem. A própria franquia é uma forma sensacional de você dividir, né, ou melhorar o seu conhecimento, né, antecipar situações, porque se você sozinho você vai ter que vivenciar os problemas para tentar achar uma solução e às vezes você vai conseguir, mas às vezes não dá tempo. Né? Então,
a vida do empreendedor é muito solitária. Né? E a gente vê dentro da associação que isso melhora muito. Fica muito menos pesado o fardo. Um ponto importantíssimo. Quem tem um negócio sabe o que é essa solidão que o Gustavo está se referindo, que é você ter que tomar as decisões sozinho. É você com você mesmo, né? Você com você mesmo, né? É muito difícil. E do lado, olhando com o olhar de franquia, Biasini, o que você sentiu aí nesse cenário pós-pandêmico aí, com as sequelas que o Gustavo se referiu, como que está funcionando? Nós tivemos 2 problemas, né? No retorno, mesmo os restaurantes voltando, enfim, como o Gustavo disse, a concorrência voltou 100% maior do que estava. E, principalmente hoje, qualquer grande restaurante faz a entrega na sua casa. Então, isso daí não concorre mais só com pizzaria, né? Pizza, exatamente. Então, isso triplicou, quadruplicou. E também, no momento do retorno, nós fomos impactados muito, o segmento do food service foi muito impactado pela inflação de alimentos. Exato. Então, nós tivemos aí um problema sério, né, Gustavo? E estamos vivendo, né? Ainda estamos. Acho que dentro de uma associação você também deve ter sentido. E isso impactou muito nos negócios. Então, as margens caíram muito. Então, quando o Gustavo lembra dos empréstimos, enfim, que todos esses pequenos empresários estavam já comprometidos, e aí vem uma inflação onde diminui sua margem. Então, isso acabou impactando. Tirou capacidade financeira, né? Perfeito. Dentro de uma franquia, o que a gente conseguiu fazer é renegociar com os fornecedores. Então, tudo que nós conseguimos fazer, o reajuste vem agora? Não, só que a gente vai esperar mais 2 meses para você segurar esse reajuste que a gente não pode repassar. E dessa forma nós conseguimos aí alguns benefícios, né, que não foi nenhum benefício, porque a inflação acabou comendo a margem do empresário. Então, como o Gustavo disse, dentro de uma associação ou dentro de uma franquia, você está não sozinho. Então, você tem poder para conseguir negociar melhor. Isso a associação também faz, né? Exato. Esse movimento junto a fornecedores, procurando alternativas novas de insumos, negociações comerciais, né? Nós temos diversos parceiros, né? Que ao longo desse período a gente conseguiu também segurar bastante coisa. Eles entenderam e também nos ajudaram, né? Bastante. Desculpa. E isso realmente é muito importante, porque uma das premissas que a gente tem na associação é que o pequeno ele tem que ter a mesma condição ou similar com a condição de um grande. E para o pequeno isso é muito importante, né? Porque ele não tem poder de negociação, que tem uma franquia, que tem, né, uma rede e tal. Então, quando ele entra e ele consegue participar de coisas assim, melhora muito o negócio dele. Com isso certeza. É muito importante. E num momento como o que a gente está vivendo agora, que isso ganhou uma relevância diferente, né? Exato. Se tornou ainda mais importante. Uma coisa que também sempre aparece é o seguinte, né? No Biasini, você mencionar a questão dos outros tipos de negócio aderirem por necessidade o canal de venda delivery. Então, o cenário de concorrência mudou completamente, apesar das pessoas estarem pedindo mais e mais gente pedindo, o número de estabelecimentos atendendo essa turma aumentou demais. Além disso, surgiram modelos de negócio novos, né? Como muito se falou aí, modelo de dark kitchen e de cozinhas compartilhadas e tal. A pizzaria, quando o pessoal pergunta, fala, Dark Kitchen, pizzaria, se a gente parar para pensar, a pizzaria foi pioneiro no modelo de Dark Kitchen, né? Porque quando você tem uma pizzaria com salão, você ainda precisa atender as premissas de ponto comercial, de visibilidade e tal. Mas a maior parte das pizzarias do mercado são pizzarias de entrega, né? Que, na verdade, são dark kitchens, porque, na verdade, tem gente que nunca nem viu onde a pizzaria funciona. Mas tem um dado importante aí. Fala aí, então, por isso que eu estou puxando o assunto. A questão de dark kitchen, eu não sei se você sabe como é que surgiu, né? Surgiu na Europa, mas, assim,
com o conceito de que aonde que é mais interessante você ter um delivery? Numa parte isolada ou numa parte central, populosa? Numa área populosa. E o custo de ocupação é muito alto. É isso aí. Né? Então começou-se a dividir o custo para estar em localizações melhores. Né? E aí surgiu a questão da Dark Kitchen. Né? Então, por quê? Porque a gente precisa sim ter um ponto importante, né? Na verdade, com relação a gente fala que à área de entrega, né? Exato. Então, você precisa estar em áreas centrais e tal para que aquilo funcione bem. Né? Então, a Dark Kitchen vem nesse modelo que é importantíssimo, né? Você está em locais estratégicos. E isso é outra coisa que também melhorou bastante com a tecnologia, né? Porque antigamente, para você escolher um ponto, você necessariamente ia no teu feeling com relação a isso. Esse cara é especialista. Hoje, então. Daí queria falar, Biasini, hoje, quando você vai escolher um ponto, principalmente depois que você chega num nível de saturação, você está em São Paulo e interior, 30 operações para mais agora. Como que você faz escolha de ponto hoje? Isso nós fazemos, Ani, desde a formatação da franquia. Né? Então, desde que nós iniciamos o processo de franquear, já contratamos uma empresa de geoprocessamento naquele momento, contratado uma empresa de geoprocessamento, para identificar o cliente que nós tínhamos, né, e reproduzir em outras regiões. Então, isso acaba ficando mais... Eu sempre digo assim, você erra menos, não que você acerta, né? E aí você consegue identificar polos onde você tem o mesmo cliente, com as mesmas necessidades, com poder aquisitivo e com a faixa etária lá dos clientes, então, você que faz são consumidores. Um mapeamento por analogia das regiões. Através do estudo de geomarketing. Né? Então, isso nos ajuda muito, principalmente em regiões que você não conhece, óbvio. Você não vai conhecer São Paulo inteiro, você não vai conhecer o interior, por exemplo, Campinas, né? Então, você já vai lá na região específica e aí é só localizar o epicentro. Então, isso diminui muito o risco, né? Não quer dizer que não haja, mas diminui muito. E isso também é uma grande vantagem na Didio que a gente tem, nós trocamos sim de franqueados de operação, né? O franqueado revendeu a loja. O ponto comercial, até hoje não houve um caso em 30 lojas que nós precisamos substituir o ponto comercial. Que é o que o pessoal chama de relocação. Realocação. Né? Ou seja, então estamos acertando, né? Continuamos acertando. Evidentemente que esses pontos foram analisados, estudados, isso num desktop. Hoje a ferramenta é interna, né? Nós não contratamos, ela é um trabalho interno. E depois, né, sola de sapato. Coloca o mapa debaixo do braço e vai ver se é isso mesmo. Bom, né? e velho. E é uma coisa que eu gosto de fazer. É isso aí. Outra coisa, Gustavo, que a gente tem visto, falado com a turma, quando um dos desafios de entrega, né, de pizza sempre foi a logística, o entregador. Os marketplaces chegaram e ajudaram quem está começando e que não tem escala inicial que justifique uma estrutura maior, porque isso é uma dificuldade de gerenciar, principalmente quando você está começando. Sim. Mas conforme o mercado foi se desenvolvendo, a gente foi vendo que o pessoal tem optado muito pelo modelo de motoqueiro próprio de novo, né? Então, quer dizer, ao invés de usar a logística oferecida pelo marketplace, deixa eu ter a minha equipe aqui, eu uso o canal de venda junto com o meu, mas eu tenho uma estrutura de motoqueiro próprio. Isso é uma impressão e uma percepção com base nos contatos que eu tenho feito ou é uma realidade mesmo no mercado? Não, é uma realidade. Inclusive, dentro da associação a gente tem uma assessoria jurídica que nos ajuda muito nessa questão. Hoje eu poderia falar que, não vou dizer na totalidade, mas praticamente a totalidade dos nossos associados tem a sua frota, né, de logística ou de entregadores que são funcionários da empresa, CLT, registrados, contratados, porque é a melhor forma de trabalhar, na verdade, quando você entende, quando você tem um negócio que você fala assim, não, eu quero oferecer para o meu cliente um produto, um bom produto, uma boa entrega. Então, assim, na questão, você consegue treinar o entregador, né? Quando você utiliza um marketplace, ele realmente é muito importante em determinado momento do negócio, às vezes,
porém ele não traz para você aquela pessoalidade, aquela cultura do negócio, né? Então, ele pode ser interessante em alguns momentos, mas a partir do momento que vai se desenvolvendo, faz muito sentido você ter... Ele te entrega viabilidade econômica e funcional no começo, Isso. mas te impede de você... você vê aqueles casos... O cliente do jeito que você quer, né? Atendido. Você vê aqueles casos malucos, né? De que o entregador sumiu com o produto, né? Coisas do tipo, enfim... Coisa que não vai acontecer, né? Com um funcionário da empresa. Própria. Exato, ele vai estar com um uniforme, ele vai estar... ele vai entender o que é o seu produto, ele vai saber, ele já vai conhecer o cliente. Muitos já sabem, já conhecem o cliente, né? Então, quando fala, em tal endereço, é o fulano, ele já chega lá. Já sabe, né? Esse aqui me dá uma caixinha e tal, né? Que, aliás, né, para quem está nos vendo, o entregador gosta muito de receber caixinha. Gosta muito de caixinha. Eles contam muito com isso. Ajuda muito no dia a dia deles. Mas assim, então isso tudo ajuda muito ao negócio a se tornar mais forte mesmo, né? A fortalecer o negócio, porque muitas vezes você falou da Dark Kitchen que não aparece, o único que aparece é o entregador. Isso aí, é o único ponto de contato. Exato. Que o cara tem. Então aí de repente chega um cara lá com uma bag, sei lá da onde, suja, o cara todo sujo, fedido, com a mão preta. Então, né? Gustavo, vamos parar de dar estrelinha e vamos dar caixinha, né? Exato. Fica dando estrelinha. Não dá. E lá, Biasini, vocês também trabalham com os franqueados e loja própria também tem frota... de motoqueiro dedicado, né? Hoje nós estamos híbrido, né? Estamos híbrido, então a gente tem um momento de muito pico, aí sim, busca de fora. Perfeito. Mas a gente tem 70% da frota própria. Pessoal penteadinho, cheiroso, cheiroso, barba feita, mundo de cara. É porque a premissa, na verdade, é você atender bem o cliente, né? Isso aí. Então, faz muito sentido isso de, em alguns momentos, você buscar um externo, uma entrega terceirizada, porque é aquele momento de pico, né? E daqui a pouco normaliza. Então, faz sentido mesmo. 1h30 por noite, né? Praticamente. Nós falamos de duas coisas muito importantes para esse modelo de negócio, né? Falamos de três, na verdade, né? A importância de você ter informação, conhecimento e troca de experiência. Falamos da questão dos suprimentos, a importância de você ter condição de negociar e de desenvolver coisas novas. E falamos agora de logística. Só queria abordar mais um assunto com vocês, que é o seguinte. Hoje, o marketing digital, as redes sociais, passou a ser praticamente uma obrigatoriedade para qualquer modelo de negócio, né? Exato. Quer dizer, você não está presente na rede social ou num canal digital, é a mesma coisa que você não existir, porque é lá que o cara te busca. É isso aí. Hoje a associação procura dar suporte para a turma em alguma coisa relacionada nesse sentido. Eu vi que vocês têm uma galera que faz um trabalho de marketing aqui, que procura... Hoje a gente tem uma equipe de marketing muito bacana dentro da associação e a gente busca assim, cursos, né, palestras, enfim, workshops com profissionais do mercado para auxiliar o associado. Na verdade, a gente procura entender a demanda que vem do associado, né? Então, a necessidade dele, né? Exato. Então, muitas vezes a gente percebe que naquela semana o grupo de WhatsApp, que é muito intenso e obrigatoriamente só se fala de pizza, veio um assunto daquele momento. Automaticamente a nossa equipe já providencia alguém muito rapidamente para falar sobre o tema com o associado. Que legal. Né? Então, a associação ela tem uma característica muito forte de cuidar do associado, né? Inclusive, isso foi até durante todos esses 20 anos, durante muito tempo, a gente acabou ficando muito só nisso, em cuidar da parte interna. Hoje a gente trabalha mais, também, não mais, mas também a parte externa. Então, começando a olhar para fora. Exato, de entender que a gente representa um mercado importante. Importantíssimo. Que o mercado precisa de informações, precisa de dados, e hoje a gente cada vez mais está atendendo essa necessidade. Muito bom. E lá, Biasini, como que vocês trabalham essa questão? Sim, é uma agência específica para fazer o marketing digital, né? O investimento hoje sai pelo fundo cooperado, então a gente tem o aporte dos franqueados, onde
é feita a distribuição e 100% plugado internamente também nós temos a equipe lá. A equipe que eu digo são 2 pessoas somente, né, no marketing digital, são 2 pessoas mais a agência, que são, enfim, várias pessoas. E aí, diariamente, lendo todos esses dados, diariamente fazendo ações, porque é tudo hoje. Eu vi um negócio muito legal lá, que foi o seguinte, eu sou da época, né, que eu fiz muita panfletagem, ia entregar sacolinha na banca de jornal pro cara, quando vendesse o jornal fim de semana, divulgar a pizzaria, ia na portaria do prédio, entregar o folheto pro cara distribuir no prédio. E hoje essa questão de panfletagem praticamente não existe mais. E eu vi na Didio um modelo que vocês têm, de transformar, adaptar o conceito de panfletagem para o franqueado para o que é mídia em rede social, né? Eu vi que vocês direcionam um orçamento para a loja e dão autonomia para o franqueado dentro de um modelo de negócio fazer impulsionamento nas redes sociais específico para a loja dele, é isso? Exatamente, exatamente. Isso é uma necessidade. No tempo atrás você tinha o marketing todo centralizado, né? Então você tinha lá um investimento todo centralizado. Hoje a gente consegue descentralizar. Então cada loja tem o seu orçamento, e se ele quiser aportar mais, ele pode aportar mais. Então, nós temos uma sugestão de um mínimo que ele deve aportar, né? Mais o que o fundo cooperado, né? O fundo de propaganda aporta. Então, isso tem dado também uma performance melhor dentro de cada região. E também com campanhas específicas para a região também. Que isso, ele tem lá um menu onde ele busca naquela região também o que ele quer postar naquele dia, né? Então, ele tem a facilidade, se hoje está chovendo, está frio, ele pode buscar lá nesse menu, ele divulga a pizza doce e de chocolate. E aí, sim, sucessivamente. Ele faz a panfletagem dele digitalmente. Né? Tem mais liberdade. Eu imagino que no caso de franquia, o franqueado ele deve... Muitos devem achar assim, né? Não, eu sou franqueado, ele tem que me dar tudo na mão, né? E eu acho que esse que acaba se entendendo que ele tem um know-how por trás dele que o ajuda, mas que o papel dele é fundamental, né? Sim. E ele investe a mais, ele entende que ele tem que fazer essa divulgação na região dele e tal. Acho que isso faz a diferença para aquele franqueado ser diferenciado, acho que no meio, né? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, Gustavo. Isso é maturidade empresarial, né? Então, isso a gente já está, na entrada do franqueado, a gente já está abordando esses assuntos. Então, essa maturidade ele tem que ter. Dentro de uma franquia, ele vai ter todo o apoio da franqueadora, vai ter, enfim... encurta 90% dos caminhos, só que a parte operacional é dele. A parte dele é dele, né? Então não tem como. Tá perfeito. E daí o franqueado da Didio, ele tá lá fazendo a campanha dele, como o Gustavo falou, ele tem propriedade também sobre as iniciativas e obrigação de fazer o negócio funcionar, né? Inclusive com treinamento, né? Dá o treinamento para ele também. Na associação a gente tem alguns assim, parceiros ou alguns profissionais que a gente indica, mas a gente não tem uma equipe que faz para os associados, porque a gente entende o seguinte: imagina uma empresa que tenha que criar muita particularidade, um monte de de criativos para pizza diferente. É muito difícil, não tem criatividade suficiente para isso, entendeu? E o papel então ia ficar muito igual. É mostrar o caminho mesmo. E acho que isso que é legal que vocês fazem. Eu tô começando. Eu tô te mostrando que é importante você fazer isso e eu te ajudo a chegar nas pessoas que podem fazer isso. Isso aí. E é um grande passo. Já é um grande passo, porque o cara não sabe nem por onde procurar. Tem coisas, tem produtos que você consegue atender, que nem a parte jurídica é muito forte e ela é igual, ela não muda. Lógico que tem as convenções, tem as regiões, mas é aquilo que ele tem que seguir, né? Enfim, diversas gestão, a gente trabalha muito essa questão de gestão na associação, que é igual, né? Para você fazer um DRE, para você tem que saber o seu CMV, você tem que, enfim, né? Mas a parte de marketing ela é muito particular, porque aí é a questão da mente de cada um, né? Como são marcas independentes, então cada um cuida da sua. Isso aí, muito legal.
Então, agora nós estamos no mês de março, já está acabando o primeiro trimestre já do ano. Qual a visão de vocês aí do que a gente deve enfrentar aí nos próximos meses até o final do ano? Como vocês acham que a gente vai aqui? Com que adjetivo a gente deve encerrar 2023? Eu vou deixar esse primeiro para o Biazini. Gustavo, aí não pode. Bom, para um cara otimista você perguntar isso, né? Eu sou um cara extremamente otimista, né? Então, eu vejo assim, tudo já passou, o nosso presidente já foi eleito, o carnaval já acabou. Eu confesso para você, Zani, que eu vejo... nós vamos ter que trabalhar mais, mas o mercado, eu sinto que ele já está mais confiante, Acho que o maior problema nosso era realmente uma inflação controlada, né? Acho que isso é o nosso maior impacto. Ansiosamente esperando aí essa reforma tributária, né? Então, eu acho que tem coisas boas que virão, né? Eu sinto que o mercado, aquele choque passou, agora as pessoas já estão mais tranquilas, porque o varejo é isso, né? Uma má notícia, ela sai hoje, amanhã o varejo sente, né? Então, eu estou sentindo que já passou, a gente está com uns números bem bacanas, fechamos semanalmente, e todas as semanas a gente tem sentido que esses números têm aumentado. Melhorado. Então, eu penso que vai ser um ano melhor que 2022, com absoluta certeza. Promissor. Eu penso. E quero que seja. Gustavo. Eu espero. Eu acredito... Bom, o Biazini falou uma coisa importante. Vai ser um ano de trabalhar muito mais. Eu realmente também acredito nisso. Eu entendo que é um momento ainda desafiador por conta de resquícios, né, de dificuldades que ainda vêm sendo enfrentadas, né? Então, como a gente falou, de empréstimos, ainda a inflação um pouco e tal, isso impacta, né? Mas eu entendo que para aqueles que buscarem, que estiverem suporte, apoio, não ficarem sozinhos, fica menos difícil, vamos pôr dessa forma, né? Eu entendo que a gente não pode parar. A gente está falando em março, né? Agora, terça-feira, a gente embarca para os Estados Unidos, um grupo de associados, para Pizza Expo, que é a maior feira do mundo de pizza. O maior evento do segmento, exato, né? Onde a gente vai levar, né, num grupo de associados, e não só para a feira, mas a gente visita negócios, né, e não só em Las Vegas, que é a feira é em Las Vegas, mas em algumas cidades, para enxergar situações diferentes, para entender, ver tendências, ver o que a gente pode trazer de diferente, né? Então, não pode parar. A regra é essa, eu acho. Não pode parar e tem que buscar ajuda o tempo todo. É isso aí. Bom, pessoal, informações importantes, como não podia ser diferente, com 2 especialistas aqui no segmento de pizzarias. Gustavo, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito com a associação. Dá para sentir e ver de perto a satisfação dos associados e a valorização que eles dão, novamente, repetir do trabalho que vocês têm feito e pela coragem de empreender nesse segmento que a gente sabe que não é fácil. Biazini, parabéns novamente pela história de sucesso aí. Obrigado pelo tempo teu aqui em dividir conhecimento e informação com a gente também. E, pessoal, mais um papo preciosíssimo aqui no podcast da Rede Food Service, essa vez rolando aqui na PUBRA, Associação Pizzarias Unidas do Brasil. Já tem mais.